Oi pessoal, bem-vindos a mais uma aula e nessa aula eu vou falar sobre malloc, que é o Memory Allocation, né, para a gente alocar memória para o nosso programa, dinamicamente. Então, no lugar de ficar explicando só o conceito, eu já vou explicar meio que resolvendo um problema, que eu acho que vai ser mais simples de vocês entenderem. Então, o problema é o seguinte: faça um programa que lê um número de entradas n e então lê e calcula a média dessas n entradas. Então, o que o nosso programa vai fazer? Ele vai pedir para o usuário digitar um número de entradas, né, que ele quer calcular. Tipo, ele quer calcular a média de 5 números, então ele vai digitar os 5. Depois ele vai digitar cada uma dos 5 números que ele quer obter a média. E depois ele vai obter a média somando os 5 números, né, e dividindo por 5. No caso, o exemplo com n igual a 5. Então vamos lá, né? O que a gente precisa? Bem, logicamente, a gente vai usar vetor. E acho que quase todo mundo que está começando, a primeira coisa que eles vão tentar fazer é criar um vetor normal, né? No caso, ler, né, aqui o número n, né, que a gente quer, o número de números que a gente vai ler. E as pessoas tendem a querer colocar um int, aí colocar um vetor de tamanho n. Agora que eu tenho n, e tentar seguir o programa. Bem, isso pode até dar certo, mas não é indicado porque para grandes valores isso não vai dar certo de certeza. Ele dá certo para pequenos valores porque quando você declara um vetor, o C ele vai alocar para você mais espaço do que o que você pede. Ou seja, se você alocou um vetor de 10 posições, na verdade por trás o C alocou muito mais do que só 10 posições para você. Então se você tenta ler 20 posições, você pode até conseguir. Só que isso não é uma coisa segura, não é uma coisa que sempre vai dar certo. Então a gente vai precisar alocar memória dinamicamente nesse caso, porque quando a gente inicia o nosso programa, a gente não sabe qual o tamanho do vetor que a gente vai precisar, porque é o usuário que vai digitar, então nunca façam isso. Então o que seria o certo a se fazer? O certo seria a gente declarar um ponteiro, né, do tipo inteiro vetor, e aqui a gente vai estar mexendo com o vetor dinamicamente alocado na memória. Primeira coisa, a gente vai estar usando malloc, então a gente vai precisar de uma biblioteca especial que é o stdlib.h. Agora a gente já pode, enfim, usar a função, né, malloc. Então a gente vai fazer que esse ponteiro vetor vai receber... Eu vou colocar aqui a linha inteira e depois eu vou explicando para vocês o que está acontecendo aqui. Mas a gente vai estar usando a função malloc, né, uma função para alocar memória, que a gente quer alocar para esse vetor. E qual o tamanho dessa memória, né? Size of, que é o tamanho de... A gente sabe que a gente está mexendo com inteiro. Então a gente sabe que a gente vai ter um int aqui. Só que não é só um inteiro que a gente quer alocar. A gente quer alocar mais de um inteiro. Quantos a gente quer alocar? Bem, a gente devia ter lido do usuário aqui, né? Com scanf. O número n de números que a gente quer calcular a média. Então eu vou declarar aqui esse n, né, também. Ok. Então a gente já sabe que a gente quer alocar aqui, né, malloc, o tamanho de inteiro vezes o n. Então a gente quer, por exemplo, se o usuário digitou 5, a gente vai querer alocar espaço para 5 inteiros. Então 5 vezes o size of int, né? Porque a gente não se preocupa com que tamanho é esse inteiro, porque cada máquina pode ser diferente. Pode ser que uma máquina inteira seja 8 bytes, pode ser que outra seja 4, então é diferente de máquinas. Então, para a gente não se preocupar com que tamanho vai ser isso, a gente só fala que é o tamanho de um inteiro e o C vai se encarregar de, dependendo da máquina que você está executando, alocar uma quantidade X de memória para cada inteiro. No caso, o único parâmetro que a gente se preocupa mesmo é o tamanho que a gente quer alocar, e no caso é o tamanho de um inteiro vezes n, que é o que o usuário digitou. Feito isso, a gente já tem o nosso vetor alocado na memória e agora a gente pode tratar esse vetor como se fosse um vetor comum, estaticamente alocado na memória. A gente não precisa pensar, agora é um vetor dinâmico, então vai ser diferente. Não, a gente pode simplesmente... O que a gente quer fazer agora? A gente quer ler todos os números, né? Se o usuário digitou 5, a gente quer ler 5 números. Como que a gente faz? Vou declarar um i aqui em cima, né? Para a gente iterar. Então, para i igual a 0, enquanto i for menor do que n, que foi o número que o usuário digitou,
eu vou incrementando. E eu vou querer ler a posição, né? Vai ser um inteiro que eu estou lendo. Eu vou querer ler a posição no vetor I. Mesma coisa se fosse um vetor comum, entendeu? Estou lendo as posições do vetor. E como é scanf, colocar um I comercial aqui. Depois que eu ler, eu vou estar precisando acumular esses números em algum lugar, correto? Então, para eu acumular esses números, eu posso criar uma variável aqui, digamos, total. E eu vou inicializar ela com 0. E toda vez que eu ler um número e colocar lá no vetor, guardar ele, eu vou poder pegar esse total, né, e incrementar ele mais igual àquela posição do vetor que eu acabei de preencher. Esse mais igual aqui, para quem não sabe, é a mesma coisa que eu colocar total recebe total mais vetor. Eu estou incrementando ele, né? Mas eu acho que fica mais legível assim, mais igual. Existem várias formas que eu poderia estar fazendo isso. Eu poderia ler todas as posições do vetor e depois pegar e fazer outra iteração e ir somando tudo, né, de novo. Mas eu já estou aproveitando que eu já estou aqui nesse loop, eu já tenho essa informação e já vou incrementando logo aqui. Então, ao final desse loop, eu vou ter lido todas as posições do vetor que o usuário quer calcular a média e vou ter incrementado tudo numa soma nessa variável total. Então, o que eu quero fazer agora? Agora eu quero imprimir a média na tela. Eu poderia criar uma nova variável média e calcular a média e imprimir essa variável. Mas eu vou fazer tudo dentro do printf para vocês verem que também é possível fazer. Então, o que eu quero fazer? A média dos valores como a média ela pode ser um número quebrado, eu não vou poder colocar %d. Eu vou colocar um %f porque eu quero imprimir um float na tela. E agora aqui eu vou colocar o que eu quero imprimir no lugar desse %f. É a média, né? O que é a média? A média é o total dividido por n, que é o número que o usuário, o número de números que o usuário digitou, né? Então isso aqui vai ser o cálculo da nossa média. Eu vou compilar e eu vou mostrar para vocês que a gente vai ter um pequeno erro e eu vou explicar para vocês. Mas vamos lá compilar. Vou abrir aqui no terminal. CC, aula 4.c. A gente não colocou nenhum... Acho que para a gente ter uma pequena interface, é melhor a gente colocar assim, ó, um printf aqui, né? Digite o número... Digite a quantidade de valores. Só para a gente ter uma interfacezinha legal aqui, né? Então, digita a quantidade. Digamos que a gente quer calcular a média de 3 números. Então, agora ele está esperando os números, né? Eu poderia colocar os números 10, 12 e 20. E você vai ver que está dando 0. Por que está dando 0? Bem, o problema está aqui. Porque a gente está dividindo o total, que é um inteiro, por n, que também é um inteiro. E em C, a divisão de inteiros, ela sempre retorna um inteiro também. Mesmo que a divisão seja quebrada. Então, a gente está tentando imprimir um inteiro usando o %f. E isso vai dar problema. Então, o que a gente precisa fazer para solucionar esse caso? A gente precisa converter, aqui com o cast, o resultado dessa divisão para um float. Então, mesmo que seja uma divisão de inteiros, o resultado vai ser convertido para float. E agora sim, como é um float, eu posso usar o %f e imprimir. Eu vou imprimir com 2 casas decimais. Então, agora sim, eu posso colocar 3 números, 10, 12 e 20. E a média dos valores é 14. Então, era isso que eu queria mostrar para vocês agora com o malloc. Ele é uma função muito importante e ela é muito simples. O único parâmetro que ela vai tomar é o tamanho, né, a quantidade de espaço que você quer alocar na memória. Então é bem mais simples do que muitas pessoas acham, né? Porque constrói todo aquele medo no malloc, que é complicado, mas não é. O malloc é isso. Se você tirar esse casting aqui, eu esqueci de explicar ele, né?
mas ele vai funcionar também, só que esse cast é uma garantia que essa função ela vai retornar um vetor de inteiros. Por quê? Porque o malloc pode ser que na hora que eu estou executando o meu programa ocorra um problema. Se acontecer um problema, o malloc ele não vai retornar esse vetor de inteiros, né? Esse espaço na memória. Ele vai retornar void, vazio. Se eu não colocar esse casting, eu posso acabar atribuindo vazio a esse vetor e o meu programa vai dar problema no futuro, né? E eu não vou saber exatamente aonde ocorreu o problema. Quando eu coloco esse casting, eu estou garantindo que o retorno dessa função vai ser um vetor, né? Tipo de inteiros. Isso aqui. Então, basicamente é isso. É legal que você coloque sempre esse casting antes do malloc. Então, era isso. Eu espero que tenha ficado claro como que a gente está usando aqui um vetor de forma dinâmica, né? Alocando com malloc. Não é difícil, né? Eu espero que não tenha ficado confuso. Apesar de que a primeira vez que você vê isso aqui pode ser confuso, mas eu garanto que fica fácil depois, fica bem simples. Então, obrigado por assistir e a gente se vê numa próxima aula.